Na aula de hoje, irei apresentar um tipo de controlador bastante utilizado em aplicações práticas, que é o PID digital. Irei definir a sua estrutura no domínio discreto, fazendo a relação entre o modelo contínuo em S para o sistema mostrado no domínio Z. Em seguida, formalizarei a sua definição em equações de diferenças, o que é de extrema importância para a sua implementação em sistemas digitais microprocessados. E, por fim, apresentarei brevemente uma técnica de sintonia desses controladores utilizando o método de otimização. Então, primeiramente, vamos definir a estrutura do PID no domínio discreto. Para isso, vamos relembrar a sua definição e de como ele é formalizado no domínio S, ou seja, no modelo contínuo. Então, aqui eu tenho um diagrama de blocos clássico, aqui eu tenho a planta, GP. Neste bloco, eu vou representar o controlador GC no domínio S. Eu tenho aqui a saída C de S, uma realimentação unitária para facilitar aqui a análise, e uma entrada R de S. Nós sabemos que R de S menos C de S, aqui eu tenho um sinal de erro, que eu vou chamar como sendo de E de S. O controlador ele vai ler esse sinal de erro e enviar um comando para a planta, que eu vou chamar aqui de U de S, que é justamente onde ele vai manipular uma variável para que a planta seja controlada de acordo com a minha referência R de S. Então, aqui neste cenário, o que nós vamos fazer é trabalhar aqui nesta caixinha, neste bloco do controlador GC de S, que, neste caso, vai ser o PID, por enquanto, definido no domínio contínuo. O controlador PID no domínio contínuo, ele pode ser definido como sendo o termo proporcional KP, mais o termo integral 1 sobre S, que multiplica o ganho integral KI, que vai gerar KI sobre S, mais o ganho derivativo KD, que multiplica a variável S. Então, aqui eu tenho a definição do meu PID com 3 termos no domínio contínuo. Eu tenho uma videoaula na minha playlist que fala exclusivamente dessa formulação, então convido a todos a rever esta aula, onde eu faço uma definição mais detalhada de cada um desses termos que compõem o controlador PID. Então, se formos separar bem, a minha variável de comando U, ela é o produto do controlador GC de S vezes o meu erro E de S, de forma que a minha saída sobre a entrada, U de S sobre E de S, que eu estou tirando S para facilitar aqui a anotação, vai ser igual à função de transferência do PID. Chegamos aí na definição do PID no domínio contínuo. Então agora eu preciso passar essa representação do domínio contínuo para o domínio discreto. Esse controlador ele vai ser embarcado em algum sistema microprocessado, em algum sistema digital. A gente precisa mostrar esse sistema, consequentemente a gente tem que reformular esse diagrama de blocos. Então eu vou deixar aqui a fórmula do PID, que daqui a pouco nós vamos voltar nela para fazer a formulação no domínio Z. Então a planta nós vimos que no processo de discretização, nós temos um amostrador, uma chave, junto com um segurador de ordem 0. Então, com isso, nós chegamos a uma planta discretizada com o amostrador, extrapolador ou segurador de ordem 0. Vou considerar ainda que o segurador de ordem 0 e o amostrador fazem parte do conversor digital analógico, que irei mencionar mais adiante, mas queria incorporar sua dinâmica junto à planta, resultando na função discreta GP de Z. E o meu controlador, o diagrama do controlador em sistemas digitais, ele é definido como sendo um conversor analógico digital, mais um sistema digital que pode ser um sistema microprocessado, um microcontrolador, onde você vai embarcar o seu código do seu controlador. A formalização do algoritmo de controle ele vai estar embarcado em algum sistema digitalizado e depois essa saída digital ela precisa ser convertida em analógico novamente para ir para o processo. Então a saída desse conversor digital analógico vai para a planta. Então aqui eu tenho uma saída que eu vou chamar de U de Z. E a entrada deste bloco vai ser justamente o valor do erro, que é a diferença entre a referência menos o valor medido. Que agora, como eu estou no sistema amostrado, eu vou considerar que eu tenho um erro no domínio Z. Então eu vou representar toda essa caixinha aqui como sendo o meu controlador GC no domínio Z, que vai entrar justamente neste ponto aqui. A caixinha do controlador que vai ser agora um controlador digital. E agora o GC de S ele vai ser representado por um GC de Z. E a saída do controlador vai ser minha variável de comando, denotado aqui por U de Z, e a entrada aqui vai ser o erro no domínio discreto. Como eu discretizei toda a planta, já está englobado aqui a questão do segurador de ordem 0 e também do amostrador. Falta agora colocar a referência R de Z, substituindo R de S, também a saída C de S, alterando para C de Z. Então basicamente agora eu tenho meu diagrama
diagrama de blocos, todo em discreto. Eu fiz a modificação da planta com mostrador de ordem zero e eu vou considerar o controlador digital para esta aula como se fosse a função de transferência de um PID discreto, ou também considerado como PID digital. Então nós precisamos definir a função de transferência UDZ a partir da estrutura do PID no domínio S. Então o que precisa ser feito é a transformada Z dessa expressão em S e chegar na expressão em Z para o PID digital. Então o de Z sobre a de Z vai ser transformada de KP próprio KP. A transformada da integral eu tenho esse KI, que aqui no caso eu tenho o tempo de amostragem da planta que precisa entrar no processo de integração discreta. Então aqui eu vou ter que fazer uma integração discreta e esse processo de migração deste termo para o termo discreto, ele vai ser a integral discreta Z sobre Z menos 1, que multiplica KI vezes o tempo de amostragem. Eu vou chamar aqui de T. E por último, a transformada da derivada, que vai ser justamente o inverso da integral. Só que agora eu tenho o termo KD, que multiplica no numerador, e eu vou ter uma divisão pelo tempo de amostragem T. Então nós temos KD sobre T, que multiplica Z menos 1 sobre Z. Deixei os termos aqui reagrupados para facilitar o entendimento. Eu tenho aqui uma integração discreta, uma derivação discreta, que é multiplicando a constante de integração vezes o tempo de amostragem. E no caso do derivativo, eu tenho um KD que divide pelo tempo de amostragem. Então assim nós definimos o PID discreto no domínio Z para os três termos: proporcional, integral e derivativo. Como já é de conhecimento desse tipo de controladores, termo derivativo, geralmente ele tem o inconveniente de amplificar ruídos, principalmente em alta frequência. Quando há discretização do controlador PID, muitas vezes é conveniente adaptar um filtro unicamente no termo derivativo para minimizar ou eliminar os ruídos de alta frequência que vêm devido ao termo derivativo. Então, em algumas literaturas, em programas computacionais, você pode encontrar um quarto parâmetro de sintonia aplicado aqui no termo derivativo. Então aqui a gente pode adicionar o parâmetro N, que é um parâmetro de filtragem do termo derivativo, no intuito de eliminar sinais indesejados dentro aqui da estrutura do PID. Aqui, quando o NT é igual a 1, ou seja, o produto entre o tempo de amostragem e o parâmetro do filtro, essa estrutura do PID filtrado, ela se equivale ao PID original. Então aqui nós temos duas estruturas, essa primeira aqui com PID sem os termos de filtragem e essa segunda expressão que é um PID com filtro, cujo parâmetro de sintonia a mais nessa estrutura é o parâmetro N. Na nossa aula de hoje nós vamos concentrar somente aqui na estrutura clássica do PID sem filtro, mas obviamente o que for mostrado aqui hoje ele pode ser depois expandido para análise com filtro. É mais uma questão didática para a gente trabalhar com uma estrutura já conhecida e para facilitar a explicação dos próximos passos, principalmente quando a gente for falar do processo de sintonia e das simulações que vamos fazer em MATLAB Simulink. Agora vamos formalizar o PID digital no formato de equação diferença. Essa representação é muito importante, pois é dessa forma que controladores podem ser embarcados em sistemas microprocessados. A representação em Z é a forma discreta de se representar no domínio Z, mas para de fato implementar esse controlador digital, é necessário passar dessa representação para equações de diferenças, onde iremos obter a lei de controle U de K de forma recursiva, que irá depender dos valores passados do erro e também da própria variável de comando U. Um ponto importante que eu não mencionei na definição do PID discreto é que essa integração discreta é baseada no método implícito de Euler, também conhecido como método regressivo, que é o backward Euler. A gente poderia ter adotado também o método explícito de Euler, ou forward Euler, que é o método progressivo, alterando esse numerador aqui do termo integral para 1. Nos dois casos, tanto para o método progressivo quanto para o regressivo, eu considero somente um passo de integração numérica, ou seja, um passo à frente no método explícito ou de forma regressiva no implícito. Aqui nós optamos por formalizar o PID digital no método regressivo para o termo integral. Para o filtro derivativo, também existe a mesma possibilidade. O filtro utilizando o método implícito, regressivo, deste termo aqui do filtro, com o termo Z aqui no numerador, e também no método explícito, progressivo, da forma que eu apresentei anteriormente. Como a gente não vai trabalhar com o número de passos N do filtro derivativo, a gente vai deixar de lado essa formalização, mas é muito importante, de fato, mencionar que existem essas duas possibilidades de integração numérica discreta que também podem ser aplicadas no filtro do termo derivativo.
Feitos esses esclarecimentos, vamos desenvolver essa equação em Z para chegar na formulação equação de diferença U de K. Primeiramente, vou multiplicar tudo aqui por Z, Z menos 1, somente a parte que é direita desta equação. Eu vou então expandir esses polinômios e fazer a multiplicação cruzada. Então, desenvolvendo essas expressões, a gente chega nessa equação. Aqui eu tirei o Z para simplificar aqui a representação. Eu deixei o Z ao quadrado na frente para deixar ele bem evidente que nós vamos fazer daqui para frente. Então, o que nós vamos fazer agora é pegar a maior potência em Z, que aqui no caso de Z ao quadrado, e fazer essa divisão, porque na hora de eu fazer as equações de diferenças, eu vou ficar sempre com o de K dependendo de valores passados e não de valores futuros. Então, fazendo essa divisão por Z ao quadrado em todos esses termos, a gente chega nessa expressão e a partir daqui nós vamos calcular agora a transformada inversa de Z, sabendo que Z menos 1 de U de Z é U de K menos 1. Eu tenho um operador de atraso que na hora que eu passo para o tempo, eu vou ter um período de amostragem a menos. Temos o mesmo procedimento para Z menos 1 de A de Z, é o erro de K menos 1, e o Z menos 2 de E de Z é o erro em 2 passos para trás. É de K menos 2. Substituindo essa representação na transformada discreta e reorganizando os termos aqui desta equação acima, nós chegamos aqui nesta representação. Eu passei aqui o Z menos 1 de U, que é o de K menos 1 de um lado para o outro. Ele fica aqui o resto. No restante foram feitas devidas substituições E de K, E de K menos 1 e E de K menos 2. E a gente chega na equação diferença para o PID digital. Então aqui tem umas características interessantes. O valor do comando no instante K, ele vai ser o valor do comando no instante anterior, o de K menos 1, mais todo o termo aqui que depende do erro. Em muitas literaturas, esse restante aqui é definido como um delta U, que é de fato a ação de controle discreta, que depende exclusivamente do erro medido nos instantes K, K-1 e K-2. Então isso aqui é facilmente implementável como uma equação recursiva, somente medindo o erro no instante atual e acumulando os valores passados do erro e fazer simplesmente uma operação aritmética bem simples. Como eu tenho 2 períodos de amostragem para trás, é importante que a gente defina esse sistema nas condições iniciais. Então, em K igual a 0, se eu supor que o meu sistema ele parte do zero, ou seja, o de K-1 é zero, todos esses termos K-1 eles vão ser zerados, de forma que U no instante zero vai ser igual a esta expressão cujos termos dependem do erro no instante zero. Já no instante K igual a 1, eu já tenho acumulado todos os termos em K-1, com exceção deste termo aqui, K-2, que ele vai para zero. Então, no instante K igual a 1, eu chego nessa representação, U de zero, ou seja, depende do valor passado, calculado aqui em cima, e os demais termos dependentes dos valores do erro no instante atual K igual a 1 e anterior em K igual a 0. Somente o termo em K igual a menos 2 não está presente nessa expressão. A partir de K maior ou igual a 2, a equação vai ser justamente essa equação recursiva, porque eu já tenho todos os vetores preenchidos. Um passo para trás e 2 passos para trás, então só tenho que ir acumulando esses valores e atualizando o meu valor de controle em cada instante de amostragem K. Feitas todas essas definições, vamos fazer simulações em MATLAB Simulink para entender como implementamos PIDs digitais, utilizando os blocos e funções pré-definidos do MATLAB, e também para desenvolver nosso próprio algoritmo utilizando as equações de diferenças, tanto para o PID discreto quanto para o modelo da planta do sistema discretizado. Inicialmente, vamos fazer um exemplo no Simulink para mostrar o funcionamento dos blocos, que representa uma planta discreta e também um PID digital. Vamos considerar essa planta já definida no domínio discreto, Z, 1 sobre Z menos 0.1, Z menos 0.5. Então aqui em malha aberta eu tenho 2 polos, e esses 2 polos eles são estáveis, não é? Eu tenho aqui um polo em 0.1 e 0.5, esses polos estão dentro do círculo unitário. Então, em malha aberta, esse sistema ele tem que ser estável. Eu vou aplicar um degrau unitário aqui no sistema, valor inicial 0, valor final 1, e o tempo de amostragem em 0.1. E vai ser o mesmo tempo de amostragem que eu estou adotando aqui para a função discreta. Eu vou executar e vamos ver a resposta ao degrau unitário. Então aqui eu tenho o degrau unitário aqui representado pela linha amarela e o sistema ele responde aqui com a linha azul. Então eu tenho um sistema estável, que não estou preocupado em realimentação, só para fazer a primeira análise do sistema em malha aberta. Vamos simular agora esse sistema em malha fechada. Vou pegar a resposta do sistema e realimentar aqui de forma unitária e subtrair do valor da referência do step. Vamos ver o que vai dar essa simulação. Olha o que acontece. Eu dou um degrau unitário aqui em amarelo e o que acontece com o sistema? Ó, ele vai divergir. Ele é instável em malha fechada. Isso ocorre com uma certa frequência. Sistemas que eventualmente são estáveis em malha aberta, na hora que você fecha a malha, ele se torna instável. E por que isso acontece?
A função de transferência em malha fechada é 1 sobre z ao quadrado menos 0,6 mais 1,05. Se eu calcular as raízes desse denominador e pegar o valor absoluto dessas raízes, nós vamos encontrar 1,024, ou seja, eu estou fora do círculo unitário. Então os polos em malha fechada são polos instáveis, o que explica esse comportamento, essa resposta instável do sistema quando ele é submetido a uma entrada limitada, como é o degrau unitário. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um PID discreto aqui nesta malha para controlar esta planta discreta. Então eu coloquei aqui agora um PID discreto, um PID digital, e aqui estão as configurações do PID. Eu coloquei aqui alguns ganhos, proporcional integral derivativo. Então aqui está a formulação matemática no domínio Z deste PID, que nós acabamos de mostrar a sua formulação. Eu tenho um método de integração do tipo Backward-Euler, formulação implícita regressiva, e aqui o sample time, tempo de amostragem 0,1. Vamos agora executar esta simulação. Então esta é a resposta. Eu tenho um degrau aqui unitário e eu tenho a resposta aqui do PID discreto, né? O sistema não está mais instável, ele agora está regulando a posição no degrau unitário para estabilizar aqui em torno de 6 segundos, 7 segundos, que é mais ou menos o tempo de assentamento aqui desse sistema. Então, eu acabei de mostrar no Simulink como que nós representamos de forma muito simples uma malha de controle discreto, com PID aqui discreto digital. Eu vou colocar aqui um bloco no Simulink que vai chamar saída Simulink, que eu vou exportar esses dados para o workspace do MATLAB. Qual que vai ser o meu objetivo agora? Eu quero pegar essa simulação e levar para os scripts MATLAB. Eu quero agora montar esse sistema em equações de diferenças. E com isso eu não vou depender de nenhum tipo de bloco ou função pré-definido no MATLAB. Aí eu vou querer comparar o script, o resultado do script, com o resultado aqui do Simulink e ver se as equações de diferença estão, de fato, entregando os mesmos resultados. Só vou configurar aqui dentro o formato dessa variável como estrutura com tempo, fica mais fácil da gente trabalhar os dados dentro do script MATLAB. Então, ao executar, eu vou armazenar aqui a saída da planta na variável SideSimulink no formato estrutura com tempo. Antes de passar para o script MATLAB, vamos só definir a equação de diferença da planta, que nós não fizemos isso ainda. Então aqui, o modelo da planta discreta vai entrar com o comando do PID U de Z, vai ter a saída Y de Z. Essa função de transferência discreta, se eu vou desenvolver ela, eu vou chegar nessa expressão, z ao quadrado menos 0,6z mais 0,05. Eu vou dividir tudo por z ao quadrado, porque é o valor de maior potência. Eu vou chegar nessa expressão e aí eu vou fazer a transformada inversa de z, sabendo que z é menos 1 de y é y de k menos 1, z menos 2 de y é y de k menos 2 e z menos 2 de u é u de k menos 2. Então aqui nós temos a equação de diferença da planta, sendo que o valor do comando da entrada do PID vai ser justamente essa parcela, u de k menos 2, que é justamente o valor da entrada aqui na planta. Então vamos agora fazer o script MATLAB para integrar essa equação de diferença junto com a formulação do PID que nós acabamos de desenvolver. Então esse aqui é um script MATLAB para a gente poder simular o sistema de malha fechada, sistema discreto com PID digital, utilizando as funções do MATLAB e também equações de diferença. Então aqui, né, primeiramente, eu defino o período de amostragem, depois aqui o modelo discreto da planta do controlador. Esse aqui é o modelo da planta, e aqui eu defino os ganhos do meu PID, eu não vou considerar o número de passos do filtro, e aqui eu vou usar a função PID do MATLAB com KP, KI, KD, N, período de amostragem, e o método de integração, o método de Euler regressivo. Depois eu vou definir as minhas funções de transferência em malha fechada, aqui sem um controlador, nós vimos que esta malha fechada sem o controlador ela é instável, depois aqui com o PID, a malha com o controlador. E aqui eu vou rodar a solução das equações de diferenças, fazendo um simples loop for, que eu vou simular uma planta discreta aqui nesta rotina. Eu vou definir o tempo de simulação, meu degrau unitário, e aqui aqueles três casos. O caso k igual a 0, como no MATLAB os vetores começam em 1, então esse 1 aqui se refere ao instante 0. Então eu zero a minha variável y1, vai ser o y referente ao sistema em malha fechada sem um controlador. Esse aqui, y, é com o controlador, PID. Aqui o sinal de erro e aqui o sinal do controle PID, naquele primeiro caso onde k igual a 0. No caso 2, que é k igual a 1, eu tenho o y do sistema sem um controlador em malha fechada é 0, com o PID é 0. Aqui eu calculo o erro, né? O erro esqueci de mencionar, é a referência, que é o degrau unitário menos a saída, e aqui a variável u do comando do PID, para k igual a 1, como nós calculamos previamente
agora há pouco. Então, nos outros casos, aí nós temos aqui o modelo da planta, né? Lembrando que esse Y já é a malha fechada, né, do sistema ser um controlador. Aqui, aquela equação de diferença que nós acabamos de calcular, equação de diferença em malha aberta da planta. O erro é que a função do PID completa, também calculamos agora há pouco. E por último, aqui nós vamos plotar a resposta das equações de diferença e comparar com o STEP do MATLAB e também com o Simulink. Neste primeiro plot, nós vamos comparar o sistema sem um controlador, no segundo, o sistema com controlador PID e por último, a saída Simulink que nós fizemos agora há pouco. Exportamos a resposta do sistema no Simulink e vamos comparar todos esses resultados com as equações de diferenças. Aqui, equação de diferença para o sistema em malha fechada sem o controlador, aqui com o controlador com as equações de diferença e aqui por último também a comparação com o Simulink. Vamos executar e esses são os resultados obtidos. Então, nessa primeira simulação, nós temos aquele sistema instável e eu vejo claramente que os pontos em vermelho são os pontos calculados pela equação de diferença e aqui em azul o valor calculado pela função do comando STEP do MATLAB. A gente percebe que os cálculos são bem precisos aqui da equação de diferença. No segundo caso, também a mesma coisa, agora aqui com o PID, né, sistema em malha fechada, eu também vejo aqui que os cálculos eles estão bem precisos. Aqui da solução das equações de diferenças, eu vejo que os valores estão bem próximos aqui, quase cravados em relação ao comando STEP do MATLAB. E por último aqui, ó, essa aqui é a saída do Simulink, que nós fizemos agora há pouco, mesmíssima coisa, ó. Olha só como ficou bem acertado aqui também os valores da equação de diferença em comparação com a simulação que acabamos de fazer no Simulink. E qual que é a vantagem da gente utilizar essa solução da equação de diferença? É porque aqui com simples loop for eu já consigo simular todo o sistema em malha fechada. Eu não dependo de mais nenhum software terceiro, ou nenhuma DLL ou algum bloco pré-determinado específico do software. Eu posso simplesmente aqui programar isso em C, em Python, embarcar no Arduino, numa Raspberry, no ARM ou algum outro sistema microprocessado. Então, por isso que a grande vantagem da gente trabalhar com esses sistemas é a facilidade de implementação e aqui nós temos claramente um controle digital totalmente discretizado, representado aqui pelas equações de diferença. Um ponto importante quando se fala de controladores do tipo PID é a sintonia dos parâmetros KP, KI e KD. Existem muitos métodos de sintonia de PID e o que eu iria mostrar nessa videoaula é um processo que eu gosto bastante, quando se tem um modelo da planta, que são os métodos baseados em otimização. A ideia é, eu tenho uma referência desejada e que eu estou mostrando nesta curva em azul, que eu chamei de Y-referência ou Y-ref. O objetivo desse controle, eu estou estipulando que é o rastreamento do sinal de degrau, que é um degrau unitário, para facilitar. E eu estipulei, por exemplo, uma especificação do sistema do tempo de resposta ou tempo de assentamento desejado, que eu vou chamar aqui de TS, esse tempo de assentamento desejado. Então, essa trajetória de referência para um degrau unitário, ela pode ser simplesmente a resposta de um sistema de primeira ordem, do tipo 1 sobre tau S mais 1, onde tau é a constante de tempo, e sendo que o tempo de assentamento ele é igual a 4 vezes a constante de tempo para uma resposta de 98% do valor final, que no caso aqui é 1 do degrau unitário. Então, se eu tenho um tempo de assentamento desejado, eu consigo calcular tal, e aí eu tenho essa função de transferência e eu vou ter, consequentemente, a trajetória desejada, que vai ser a especificação do meu controlador PID. Essa outra curva que está mostrada nessa imagem aqui em vermelho é a saída do PID para algum conjunto de parâmetros KP, KI e KD. Então, qual que é o objetivo neste caso? Que esta curva em vermelho, PID, se aproxime ao máximo da trajetória de referência YREF. Então, o processo de otimização ele deve minimizar a diferença entre a trajetória do PID e a referência desejada. Essa área que eu marquei aqui de verde, achurada, entre as curvas, é a que deve ser minimizada. Então, o que eu preciso fazer é definir uma função custo que expresse o objetivo do controle. Eu vou definir de uma forma bastante simples essa diferença, que pode ser representada pela norma da diferença entre YREF e Y do PID. Sabendo que a norma 2 euclidiana de um vetor,
aqui eu representei um vetor genérico x, vai ser a raiz quadrada do produto do vetor pela sua transposta. Logo, o problema de otimização a ser resolvido é o argumento Kp, Ki, Kd, que minimiza essa função que eu vou chamar aqui de J. E a solução deste problema de otimização eu vou chamar aqui de P chapéu ótimo, que vão ser os parâmetros ótimos de Kp, de Ki e de Kd. E nesse processo de otimização, eu gosto sempre de delimitar o espaço de busca destes parâmetros. Então, essa otimização ela deve levar em consideração limites inferiores e superiores para cada um desses parâmetros. Então, para o ganho proporcional, os limites são Kpmin e Kpmax. Para o ganho integral, os limites são Kimin e Kimax. E para o ganho derivativo, Kdmin e Kdmax. Como esses ganhos normalmente não assumem valores negativos, geralmente nós definimos que esses valores mínimos sejam iguais a zero. Então, o solver ele vai fazer as iterações de acordo com o seu algoritmo de otimização dentro deste intervalo de busca, visando encontrar os valores ótimos dos parâmetros do PID, Kp, Ki e Kd, que minimizem a nossa função custo. Então, vamos ver como que a gente implementa esse procedimento através da elaboração de um script MATLAB. Então aqui eu fiz um programa de otimização do PID discreto para qualquer função G de Z. Então nessa primeira parte é importante definir o ponto inicial dos parâmetros do controlador. É o ponto inicial de busca. Eu preciso informar para o solver os parâmetros Kp, Ki e Kd iniciais para ele começar a busca. Aqui eu estou colocando 0.1 para todos. Depois, aquilo que nós acabamos de mencionar, colocar os limites máximos e mínimos para a busca dos parâmetros dos coeficientes, proporcional, integral e derivativo. Aqui eu coloquei a especificação desejada, está implícito também que eu não vou ter erro em regime permanente, porque eu tenho um degrau filtrado. Eu estou colocando aqui que o meu tempo de resposta desejado de assentamento é igual a 4. Aqui eu defino o tempo de amostragem, 0.1, o tempo de simulação 10, aqui é minha escala de tempo de 0 até 10 com intervalo de 0.1 tempo de amostragem. Aqui eu vou definir meu perfil de entrada, um degrau unitário. Aqui a minha saída de referência, yref. Então eu defini que vai ser um sistema de primeira ordem, cuja constante de tempo é o valor do tempo de resposta desejado dividido por 4. E aqui eu vou calcular meu ipso de referência fazendo uma simulação muito simples, utilizando o comando lsim da minha função de primeira ordem, com minha entrada degrau unitário U e com o tempo T que eu defini aqui em cima. Vou definir minha planta discreta, 1 sobre z menos 0.1 e menos 0.5. E aqui eu vou definir meu problema de otimização. Eu vou usar aqui a função fmincon. Sugiro depois consultar o help da função para entender todos os parâmetros necessários para definir ela corretamente. Um dos argumentos do fmincon é a função custo, que ela precisa iterar para buscar os parâmetros ótimos. Então eu preciso definir ela a parte dessa função custo. Então aqui a função custo, eu vou entrar com o meu valor inicial, o meu y de referência, o meu período de amostragem, o tempo t e minha função discreta g de z. Eu vou entrar com os parâmetros do controlador, então aqui eu vou simular o sistema definindo a função do PID, o tempo, e aqui vai ser a resposta ao degrau unitário. Então, esse y aqui é o yPID que nós acabamos de definir na última figura. Então, aqui eu vou calcular a norma da diferença entre o vetor do yPID e do y de referência. Ele vai ficar iterando essa função custo, e esse f, que é o cálculo dessa norma, vai me gerar um número escalar. Então, a função fmincon, ela tem o algoritmo padrão de otimização e vai me retornar o parâmetro p, que são os parâmetros ótimos de Kp, Ki e Kd. Cujo primeiro valor ótimo vai ser o Kp, o segundo vai ser o Ki, o terceiro vai ser o Kd. Com esses valores eu vou gerar aqui o meu PID otimizado e vou fazer a resposta degrau unitária em malha fechada com esse controlador ótimo. E no final eu vou plotar a saída otimizada do PID comparando com o meu y de referência que eu usei como trajetória desejada para projetar o meu PID. Então vamos executar esse script. Então o algoritmo me retornou 3 valores, Kp, Ki e Kd, 0.09 para Kp, 0.428 Ki, 0.009 para o Kd, e a função custo final foi praticamente nula, praticamente zerou a norma com esses parâmetros. E aqui nós temos a resposta do degrau filtrado, PID, então eu tenho a referência aqui em vermelho e o azul é a sintonia do PID otimizado, que
que está praticamente uma curva em cima da outra. Eu preciso fazer várias janelas de zoom para encontrar a curva azul, que no final percebemos que elas estão praticamente uma em cima da outra, já que o resíduo da função custo foi de 10 a menos 8. Vamos agora passar o cursor na curva até encontrar o valor de 4 segundos, que foi o tempo de resposta especificado. Então podemos ver que em 4 segundos alcançamos 98% da resposta final. Então o PID atendeu à exigência do tempo de assentamento. Eu posso fazer o mesmo procedimento utilizando o comando stairs para ficar o sistema aqui amostrado e ver claramente aqui o período de amostragem de 0,1 segundo. Com isso nós encerramos a aula de hoje. Agradeço pela atenção e até a nossa próxima videoaula.